Ora viva, caros estimados estudantes, chamo-me Luís Chiboma e vamos dar continuidade na resolução de exame de Física para o curso médio. E para o número 21, temos um corpo completamente imerso no líquido em equilíbrio. Recebe deste um empuxo sobre igual ao sua própria massa? Não. B, seu próprio peso? Não. C, seu peso aparente se for maciço? Não. Ou D, peso do volume do líquido deslocado? Então, 21 é a opção D, peso do volume do líquido deslocado. Para número 22, temos a figura representa um sistema de vasos comunicantes em que o líquido 1 tem a densidade absoluta igual a 5 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos ter o quê? O líquido 1, então vamos ter a densidade do líquido 1 vai ser igual a 5 gramas por centímetro cúbico. A densidade absoluta em quilograma-metros cúbicos do líquido 2 é em quilograma-metros cúbicos do líquido 2. Então, nós queremos saber a densidade em quilograma do líquido 2. Sabendo que o quê? Sabendo que aqui nós temos o quê? Nós temos a altura deste líquido. A altura do líquido. Vamos dizer que a altura do líquido 1 vai ser igual a 10 centímetros na figura. E a altura do líquido 2, que vai corresponder à altura do líquido 2, vai ser igual a 3 centímetros. Então, nós queremos calcular a densidade do líquido 2, que vai ser em quilograma por metro cúbico. Então, nós sabemos que o quê? Nós vimos que pressão é igual a densidade vezes aceleração, gravidade, vezes a profundidade, que é a altura. Então, nós podemos dizer que pressão em 1, isso vai ser igual a essa densidade em 1, vezes a aceleração, gravidade, não pode ser em 1 porque é um valor constante, vezes a altura em 1. A pressão em 2, isso vai ser igual à densidade do líquido em 2, vezes a aceleração de gravidade, vezes a profundidade em 2. Então, automaticamente chega a um certo ponto em que as pressões se igualam. Fica a pressão em 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Então, ficamos com a densidade em 1, vezes a aceleração de gravidade, vezes a profundidade em 1. Isso vai ser igual à densidade em 2, vezes a aceleração de gravidade, vezes a profundidade em 2. Então, esta gravidade com esta gravidade vão simplificar. Então, ficamos com que esta forma ficamos com a densidade em 1 vezes a profundidade em 1. Isso vai ser igual a densidade em 2 vezes a profundidade em 2. Então, nós queremos o quê? Queremos a densidade em 2. Essa profundidade em 2 não é a altura. Quando estamos a tratar de líquido, nunca se deve dizer a altura do líquido, mas sim profundidade. Então, esta profundidade em 2 está a multiplicar. Quando passa para outro membro, passa a dividir. Então, fica densidade em 2. Isso vai ser igual para a fração a densidade em 1 vezes a profundidade em 1 sobre a profundidade em 2. Então, ficamos com esta fórmula aqui. Dando continuidade, como aqui tem um espaço na resolução, vamos ter o quê? Na resolução vamos ter esta densidade em 2, isso vai ser igual para a fração, vai ser a densidade em 1 vezes a profundidade em 1 sobre a profundidade em 2. Então, a densidade em 2, isso vai ser igual a densidade em 1. Densidade em 1 é 5 gramas por centímetro cúbico. 5 gramas por centímetro cúbico. Vezes a profundidade em 1 que é 10 centímetros. 10 centímetros sobre a profundidade em 2 que é 3 centímetros. 3 centímetros. Então, esse centímetro com esse centímetro simplifica-se. Então, ficamos com o quê? 5 vezes 10 dá 50. Então, ficamos com densidade em 2, isso vai ser igual a 50 dividido por 3. Ficamos com gramas por centímetro cúbico. Então,
50 dividido por 3, vamos usar esta máquina aqui, vamos fazer 50 dividido por 3. Então vai dar 16,67. 16,67. E depois nós temos que passar para densidade, ficamos com o quê? 16,67. Ficamos com gramas por centímetro cúbico. Então nós temos que isso passar para quilogramas por metro cúbico. Então ficamos com que este grama, para quilograma nós podemos o quê? Multiplicar isso aqui. 16,67 vezes 1000. Então, dividido aqui centímetro cúbico por 100. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar uma coisa aqui neste aqui. Então, aqui é questão só de passar para esse grama por centímetro cúbico para o quê? A densidade do volume em quilograma por metro cúbico. Então, só nós vemos qual é a opção mais correta, vai se aproximar este valor. Acho que pode ser a opção B, que é 6.000, 6.000, se eu estou errado, 6.000 quilogramas por metro cúbico. A figura ilustra, para o número 23. A figura ilustra numa prensa hidráulica cujos êmbolos têm secções S1, êmbolos têm secções, dados, esse é o número 23. Secções é área, dados. Secção 1 vai ser igual a 10 centímetro ao quadrado. Secção 2 vai ser igual a 20 centímetros quadrados. Sobre o êmbolo 1 aplica-se uma força igual a 5 newton. O êmbolo 1, vamos ter a força é 1, vai ser igual a 5 newton. O valor do peso P é de... Então nós podemos dizer que o quê? Aqui a pressão é igual a força sobre a área da superfície. Pressão vai ser igual a força sobre a área da superfície. Nesse caso, a nossa área é S. Então ficamos com força sobre S. Então podemos dizer que pressão em 1, isso vai ser igual a força em 1 sobre secção 1. Para pressão em 2, isso vai ser igual a esta força em 2 sobre secção em 2. Então, nós queremos o peso. Nesse caso, nós podemos dizer que as pressões vão se igualar. Pressão em 1, isso vai ser igual a pressão no ponto 2. Então, ficamos com força em 1 sobre secção em 1, isso vai ser igual a força em 2 sobre secção em 2. Só que neste caso, a força em 2 é substituída pela força peso. Então, podemos dizer que o quê? Podemos dizer que isso vai corresponder, isso é equivalente à força em 1 sobre secção em 1, isso vai ser igual ao peso sobre secção em 2. Então, nós queremos o peso. Esta secção em 2 está dividida, quando passa para outro membro, passa a multiplicar. Então, ficamos com o quê? Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Ficamos com força em 1 vezes secção em 2, isso vai ser igual a secção em 1 vezes o peso. Então, nós queremos o peso. Então, peso, isso é equivalente, peso, isso vai ser igual para a fração, vai ser força em 1 vezes a secção em 2 sobre secção em 1. Então, esta é a nossa fórmula. Então, aplicando esta fórmula, vamos ter este peso, isso vai ser igual para a fração, força em 1 vai corresponder a 5 newton, vezes secção em 2, que é 20 centímetros ao quadrado, sobre 10, que é secção em 1. Então, esse zero significa com esse zero. Então, base 5 vezes 2 dá 10. 10 o quê? Teremos 10 newton. A unidade do peso é newton. Então, vamos ter o quê?
10 Newton. Opção correta, opção B. Então, 23. Opção B. Para 24. A unidade da intensidade da corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades é a linha A. Volt, não. Joule, B. Ohm ou D, ampere. É ampere. Essa é a unidade da intensidade da corrente elétrica. Ampere. Então, 24. Opção D. Para 25. Pela secção reta de um condutor, passam 24 coulombs. Então, para número 25, passam 24 coulombs. Esse é o que? É a carga. Carga vai ser igual ao que? A 24 coulombs. Então, qual é o número de eletrões que passam? Qual é o número de eletrões que passam nesse instante? Use. Quer saber o número de eletrões que passam nesse instante, sabendo que a carga elementar vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, nós queremos calcular o número. Na fórmula, nós vamos ter o quê? Na fórmula, nós vamos ter a carga vai ser igual a neutrão vezes a carga elementar. Esse neutrão está multiplicado pela carga elementar. Essa carga elementar, quando passa para outro membro, passa a dividir. Então, ficamos com neutrão. Isso vai ser igual a esta carga sobre a carga elementar. Então, na resolução, vamos ter o quê? Na resolução, vamos ter neutrão. Isso vai ser igual a esta carga sobre a carga elementar. Neutrão vai ser igual à carga, que vai corresponder a 24 coulomb, sobre a carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, este coulomb com este coulomb vão simplificar. Neutrão, isso vai ser... teremos 24 dividido por 1,6. Então, vamos ter 24 dividido por 1,6. Então, isso vai dar 15. Vamos ter 15. Esse 10 elevado a menos 19, quando passa para o numerador, o expoente passa a ser positivo. Vezes 10 elevado a 19. Eletrões. Vamos ter eletrões. Então, a opção correta... Vamos ter... Opção A. Opção A. 25, opção A. 25, opção correta, opção A. 25. Para número 26, temos a figura representa uma associação de resistências elétricas. Qual é o valor da resistência equivalente? Então, vamos ter o quê? Querem saber em ohm o valor da resistência equivalente. Então, vamos ter este circuito aqui. Vamos redesenhar o circuito. Temos este aqui. Este é um circuito misto. Um circuito misto é junção, circuito em paralelo e em série. Então, temos a resistência 3, isso vai ser igual a 2 ohm. Resistência 4 vai ser igual a 4 ohm. Esse é o ponto B, esse é o ponto A. Primeiro, nós temos que dar prioridade ao que está às resistências que estão em paralelo. Então, se nós formos a calcular a resistência em 1 e 2, isso vai ser igual ao quê? A resistência em 1 vezes a resistência em 2 sobre a resistência em 1 mais a resistência em 2. Isso vai ser igual à multiplicação dessas duas resistências, 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3 é igual a 18. 6 mais 3 é igual a 9. 18 dividido por 9 dá 2. 2 o quê? Ohm. Então, automaticamente, o nosso circuito fica assim. Então, vamos ter uma resistência aqui, outra aqui, outra aqui. Então, o ponto A, extremo A, este é o ponto B. Então, essa resistência é 1 e 2. Esta resistência que vai corresponder a 2 ohm. Essa resistência 3 vai corresponder a 2 ohm. Essa resistência 4 vai corresponder a 4 ohm. Então, vamos calcular a resistência equivalente do circuito. Falar de resistência equivalente é a mesma coisa
resistência total do circuito. Então, a resistência total do circuito é o somatório de todas as resistências que vai atuar no circuito. Vai ser igual a resistência 1 e 2, mais resistência 3, mais resistência 4. Então, isso vai ser igual a resistência total, isso vai ser igual a 2 mais 2 mais 4. Então, 2 mais 2 dá 4. 4 mais 4 dá 8. Então, vamos ter 8 ohms. Então, a opção correta é a opção B. Então, 26. Opção B. Para 27. 27. Duas cargas pontuais no mesmo sinal. Duas cargas pontuais do mesmo sinal e de módulos. Dados, vamos ter dados. A dizer, carga em 1 é igual a quê? A carga em 2. Isso vai ser igual a 2 microcoulomb. Repelem-se e separa-se num vácuo. Constante de proporcionalidade ou constante de Coulomb vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E quando separadas a uma distância de 20 centímetros, distância vai ser igual a 20 centímetros, vamos passar para metro. Vai ser 20 dividido por 100. Então, 20 dividido por 100 vai dar 0,2. 0,2 corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 1 casa para a esquerda, metros. Então, nós queremos saber o quê? A força, nesse caso. Então, dizer, o módulo da força elétrica em Newton, entre elas, queremos saber a força. Então, se nós temos duas cargas pontuais iguais, temos uma carga, vamos representar a figura, temos a carga 1, está separada por uma certa distância, a carga em 2, não é isso? Então vamos ter em 2, uma certa distância. Então, carga do mesmo sinal repele-se, então o vetor força vai para lá. Então, se eu quero calcular a força vai ser igual a constante de proporcionalidade ou constante de Coulomb vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Nesse caso, as cargas são iguais. Carga 1 é igual a carga 2. Isso vai ser igual a 2 microcoulomb, que vai corresponder a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, vai ser a força, vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga, como as cargas são iguais, vai ser carga ao quadrado sobre a distância ao quadrado. Então, calculando, dando... Então, ficamos com esta fórmula. Ficamos com força, vai ser igual a esta constante vezes a carga ao quadrado sobre a distância ao quadrado. Então, a força vai ser igual ao quê? Constante de Coulomb vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes a carga vai ser 2 microcoulomb, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6 ao quadrado. Então, sobre a distância que é 2 vezes 10 elevado a menos 1. 2 vezes 10 elevado a menos 1 metro, isto aqui ao quadrado. Então, vamos ter o que? Esta força, isso vai ser igual para a fração. Vamos ter 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2 dá menos 12. Sobre 2 ao quadrado, vamos ter 4 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2, vamos ter menos 2. Então, esse 4 com esse 4 simplifica-se. Então, vamos ter esta força vai ser igual a 9, mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 9 menos 12, o 12 é maior número, ele é negativo, mantém o sinal negativo e se subtrai o número. Ficamos 12, terá 9, dá 3, ficamos com menos 3. Então, esse 10 está no denominador, 10 elevado a menos 2 está no denominador. Quando passa para o numerador, o expoente passa a ser positivo, fica 10 elevado a 2. Então, isso vai ser igual a 9 vezes 10. Mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, 10 elevado a menos 1 é menos uma casa para a esquerda. 10 elevado a menos 1 corresponde a 0,9, o que? Newton. Então, 0,9 Newton tem uma força de 0,9 Newton. Então, este é o número 27. 27, opção C, 9 vezes 10 elevado a menos 1, que corresponde a 0,9 Newton. 27, opção C. Para 28, qual deve ser o valor da intensidade da corrente elétrica em ampere que percorre
um condutor metálico atravessado por uma carga elétrica. Temos 28, então, dados. Querem saber o valor da intensidade da corrente elétrica em ampere que percorre um condutor metálico atravessado por uma carga elétrica. A carga elétrica vai corresponder a 20 coulomb em 5 segundos. Essa variação de tempo vai ser igual a 5 segundos. Então, nós queremos saber a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica vai ser igual ao quê? A quantidade de carga sobre a unidade de tempo. Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser a quantidade de carga, que é 20 coulomb, sobre a unidade de tempo, que é 5. 20 dividido por 5 dá 4. 4 o quê? Ampere. Em homenagem ao físico italiano André Marie Ampere. Então, a opção correta é a opção D. Para 28, opção D. 28, opção D. Para 29. Para 29, a figura representa uma associação de 3 resistências elétricas de valores diferentes. Neste contexto, pode-se afirmar que a intensidade da corrente que atravessa na resistência 1 é diferente em R2 e R3, é maior que B, é maior que é igual em R2 e R3. Vamos prestar bem atenção. Numa resistência em série, a intensidade que passa no circuito, numa resistência em série, ela é sempre a mesma, não muda. Então, a opção correta é C, é igual em resistência 2 e resistência 3. Então, 29, opção C. 29, opção C. Para 30, nas oscilações mecânicas, o período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Número de voltas completas por unidade de tempo é o tempo de meia volta por unidade de tempo, ou D, número de oscilações pela distância. Período, a diminuição do período é o tempo necessário para que o oscilador realize uma volta completa. Então, é o tempo necessário. A opção correta é a opção A. Tempo necessário para uma oscilação completa. Então, 30, opção A. Muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e compartilhar para as outras pessoas poderem aderir.